Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula do componente de matemática aqui do 7º ano. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos então o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de número 50, objeto de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, grandezas direta e inversamente proporcionais. Muito bem, alunos. Vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos. Dando início aqui à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vejamos então a definição. Veja comigo. Proporcionalidade entre duas grandezas. Uma grandeza é um referencial que pode ser usado para comparar medidas. É possível construir razões entre as medidas de duas grandezas distintas e quando duas dessas razões são iguais, as grandezas são chamadas de proporcionais. Muito bem. Falando assim, você ficou um pouquinho confuso, não foi não? Bom, bora ver o que nos aguarda aqui, ó. Mais uma informação ainda sobre grandezas diretamente proporcional. Vejam só. Dizemos que elas são diretamente proporcional. Dizemos que elas são diretamente ou inversamente proporcional de acordo com o comportamento observado em uma delas, em relação a uma variação da medida da outra. Bom, pessoal, a gente precisa trazer para vocês aqui a definição, né, de acordo com os autores, tá legal? Mas olha só, acompanha aqui comigo, vem aqui com o professor. Quando a gente está falando de grandezas, pessoal, grandezas em matemática, nada mais é do que tudo aquilo que pode ser medido. Tipo, exemplo, tempo, velocidade, massa, né? Então, tudo que puder ser medido e puder ser comparado com outra informação, nós vamos então estar diante aí de grandezas, do conceito de grandezas em matemática, tá legal? Só que, pessoal, as grandezas, elas se subdividem em duas classificações. As grandezas podem ser diretamente proporcionais ou as grandezas podem ser inversamente proporcional. E o que vai decidir, o que vai definir se essas grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que vai definir é o comportamento entre essas grandezas, tá legal? E é o que a gente vai detalhar aqui na nossa aula, tá bom? A gente vai analisar esse comportamento para que então nós possamos decidir se a grandeza é diretamente proporcional ou se a grandeza é inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Então, vem comigo. Vamos detalhar isso. Pessoal, grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, dizemos que duas grandezas, atenção, para comparar, tá bom? Tem que ter duas. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem. Atenção, pessoal, aumentam ou diminuem na mesma proporção. Quer dizer, se uma grandeza aumenta, obrigatoriamente a outra grandeza também vai ter que aumentar. Se uma grandeza diminui, obrigatoriamente a outra grandeza também vai ter que diminuir. E aí, pessoal, seguinte, temos aqui o nosso exemplo. Um caderno custa R$8. Olha só, um caderno custa R$8. Agora um detalhe, ó. Olha quais são as grandezas envolvidas aqui, as grandezas envolvidas e que a gente vai precisar comparar. Nós temos aqui uma grandeza, pessoal, é a quantidade de caderno, tá legal? Isso para nós em matemática a gente chama
de grandeza matemática, de uma grandeza, tá bom? Quantidade de caderno. E a outra grandeza é o preço a pagar. E aí, ó, falei para você que para falarmos de grandezas diretamente proporcionais ou até mesmo inversamente proporcional, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, precisa ter pelo menos duas grandezas, porque eu não posso comparar uma grandeza com ela mesma, não faz sentido isso. Então, temos aqui então duas grandezas, tá legal? E aí, pessoal, sabendo que um caderno custa R$8, há de você concordar comigo que 2 cadernos deve custar obrigatoriamente R$16. Se um caderno é 8, então 2 cadernos será 16. Também há de você concordar que 3 cadernos será R$24. 4 cadernos, 32. Por que 32? Nós estamos multiplicando, tá, pessoal? 4 vezes 8, 32. Já sabendo que um caderno é R$8. 5 cadernos é R$40 e 6 cadernos é R$48. O que eu quero que tu perceba que à medida que a quantidade de caderno vai aumentando, o preço a pagar também aumenta. E mais, pessoal, além de aumentar, ele aumenta na mesma proporção, tá legal? Isso é muito interessante a gente saber. E aí, pessoal, tá tranquilo? Acredito que sim, para você esteja tranquilo. Grandezas, quantidade e preço, e as grandezas, quantidade e preço, elas aumentam de uma forma proporcional. Quanto mais aumenta a quantidade de caderno, aumenta, claro, o preço a pagar. Vejamos aqui outro exemplo. Olha só, as grandezas velocidade e distância percorrida são diretamente proporcional. Claro, quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida, né? Outro exemplo, exemplo 3. A quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados são grandezas também diretamente proporcional. E por que a quantidade de funcionário e o número de produtos fabricados é diretamente proporcional? Pensa comigo. Imagina que, que 3 funcionários produzam 5 peças, se 6 funcionários trabalhando no mesmo ritmo, ele iria produzir 10 peças. Né? O dobro de funcionário, o dobro de peça. Tá legal? Então, por isso a gente fala que funcionário, quantidade de funcionário e a produção feita por eles é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Mas temos também que estudar a nossa aula de hoje, grandezas inversamente proporcional. Vem comigo. Bom, grandezas inversamente proporcional. Dizemos que, de novo, pelo menos temos que ter 2 grandezas, porque vamos ter que comparar. 2 grandezas são inversamente proporcional quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vejamos o exemplo. Uma torneira enche uma piscina em 24 horas. Então, olha o detalhe. Uma torneira enche uma piscina em 24 horas. Se eu tiver 2 torneiras, olha aqui, ó, 2 torneiras, vai encher a piscina então em 12 horas. Ah, um detalhe. Quais são as grandezas envolvidas aqui no nosso exemplo? As grandezas são quantidade de torneira e duração em horas para encher a piscina. O tempo em hora para encher a piscina e aqui a quantidade. Dito isto, acompanha comigo. Se eu sei que uma torneira enche em 24 horas, então com certeza 2 torneiras vai encher em 12 horas, a metade do tempo. E se eu tiver 4 torneiras, vai encher em 6 horas. E se tiver 8 torneiras, vai encher em 3 horas. Perceba que, à medida que aumenta a quantidade de torneiras ligadas, o tempo, a duração em horas vai diminuindo. Nós estamos aumentando a quantidade de torneira, mas a duração em hora, que é o tempo, está diminuindo. Perceba que nós temos 12, 6, 3, 2. Na quantidade de torneira, 2, 4, 8, 12. Aqui a quantidade está aumentando. Né? E a duração está diminuindo, tá legal? Fique esperto aí. Quantidade aumenta e a duração diminui. Bom, outro exemplo. As grandezas velocidade e tempo. Atenção, pessoal.
velocidade e tempo são inversamente proporcional. Claro, se eu faço uma viagem, eu aumento a velocidade, se aumenta a velocidade, o tempo deve ser menor, considerando que o trajeto seja o mesmo, tá legal? É aquela ideia, imagina que você, né, atravessa aí um rio de um lado para o outro e você gasta aí 10 minutos para atravessar esse rio, tá legal? A distância de atravessar o rio vai ser sempre a mesma. Mas imagina que você aumenta a velocidade do barco, né? Você fazia lá no motorzinho de 30 e depois fazendo no motor de 60, né? Aquele motor mais potente, vai ser mais rápido. Se aumentar a velocidade, com certeza você vai atravessar o rio em um intervalo de tempo menor. E essa é uma característica própria, né, das grandezas inversamente proporcional, beleza? Vejamos outro exemplo. Uma aplicação, olha só. Diga se as grandezas são diretamente proporcional ou se elas são inversamente proporcional. Aí tu tem que lembrar, ó, o professor falou, para ser diretamente, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Mas, para que seja inversamente proporcional, à medida que uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai diminuir, tá legal? Tem que ficar clara essa ideia aí, tá bom? Então, vem comigo, vamos comparar aqui e vamos ver aqui a resposta. Olha só, na letra A nós temos o seguinte, o número de pessoas em um churrasco e a quantidade, tá aí quantidade de gramas aí, que cada pessoa poderá consumir. E aí, o que você acha? Nós estamos diante de uma grandeza direta ou inversamente proporcional? E aí, pessoal, vem comigo, pensa só. Vejam só, se aumentarmos a quantidade de pessoas no churrasco, com certeza vai ter que aumentar, né, a quantidade lá de comida, de carne a ser oferecida nesse churrasco, tá legal? Aumenta a quantidade de pessoa, aumenta a quantidade de carne, que é para o evento. Então, as duas grandezas aumentam, então nós estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional, beleza? Vejam comigo na tela. A nossa letra A, nós estamos diante de uma grandeza, o professor vai colocar aqui, é só assim, ó, diretamente proporcional, DP, tá? Intuitiva a palavra diretamente proporcional. Agora olha na letra B, o número de erros em uma prova e a nota obtida. E aí, se aumentar o número de erros, o que acontece com a sua nota? Ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E aí, pessoal, é só a gente pensar, ó. Se aumentar o número de erros, com certeza a tua nota será proporcional ao número de erros. Quer dizer, se errar tudo, tira 0. Se você acertar tudo, tira 10. Então, a tua nota ela é diretamente proporcional ao número de erros. Então, nós vamos dizer aqui, ó, de novo, diretamente proporcional. Vejamos outra aplicação aqui. Número de operários, aqui na nossa letra C, número de operários e o tempo necessário para eles construir uma casa. Quantidade de operário, número de operário e o tempo. E aí? Se aumentar a quantidade de operário, o que acontece com o tempo para construir a casa? Aumenta ou diminui? Vamos pensar. Ó. Se aumenta a quantidade de operário, com certeza o tempo para ser construir essa casa será menor. Imagina que você tinha 2 operários e construiu uma casa em 10 dias. Imagina agora tu tem 4 operários, essa casa deverá ser construída em 5 dias. À medida que aumenta a quantidade de operário, à medida que a gente aumentar a quantidade de operário, o tempo diminui. Então, nesse caso, a grandeza é inversamente proporcional. E aí temos ainda uma letra D que diz assim, ó, quantidade de alimentos e o número de dias que poderá sobreviver a um naufrágio. Pessoal, pensa comigo, quantidade de alimento e o número de dias. Quanto maior for a quantidade de alimento, maior será o número de dias. Quanto maior a quantidade de alimento, maior você vai ter o número de dias, mais tempo você terá de sobrevivência nesse naufrágio. Então, quantidade aumenta, o número de dias aumenta, então nós estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional. E na letra E tem assim, ó, desconto dado em um produto e o valor final. E aí, diretamente ou inversamente proporcional? Pensa aí com o professor.
Se eu tenho um desconto é dado em um produto e o seu valor final. Se eu tenho um desconto, o que acontece com o valor final? Aumenta ou diminui? De acordo com o desconto, a nossa grandeza vai aumentar ou diminuir? Pensa aí comigo. É inversamente proporcional ou diretamente proporcional? E aí, pessoal? A nossa grandeza vai ser inversamente proporcional. Por quê? Pensa comigo. Quanto maior for o desconto, menor vai ser o valor que eu vou pagar nesse produto. Então, maior desconto, menor valor a pagar. Então, nesse caso, grandeza inversamente proporcional. Beleza? Vamos continuar a nossa aula, né? Falando de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Acredito que você está compreendendo aí essa relação aí que existe, né? Entre as grandezas diretamente proporcional e as grandezas inversamente proporcional. Tem que ficar claro para você, para ser diretamente proporcional, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, se uma diminui, a outra também diminui, tá bom? Isso tem que estar claro. Agora, se estamos falando de uma grandeza inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui, obrigatoriamente. Ou, se de repente uma diminui, a outra obrigatoriamente tem que aumentar. São coisas contrárias, tá bom? São ações contrárias lá na variação. Então, quando acontece isso, nós estamos diante de uma proporção inversa, tá bom? Mas, pessoal, tem mais uma maneira da gente saber, né, se uma proporção é direta ou inversamente proporcional, que é uma maneira matemática, né, com cálculo, que a gente consegue também ter essa percepção. E é isso que o professor vai mostrar para você agora. Dado as informações sobre duas grandezas, como saber se a grandeza é direta ou se ela é inversamente proporcional por meio de cálculo matemático? Venha comigo. Olha só. Continuamos a nossa ideia aí, né, com nossa questãozinha do nosso primeiro exemplo, onde nós relacionamos a quantidade de caderno, né, sabendo já que um caderno vale R$8, né, e aí nós temos aí a nossa tabela que diz que 2 cadernos equivale a R$16, 3 cadernos a 24, 4,32, 5,40 e 6,8. Nós já sabemos que essa grandeza, lá pelo nosso exemplo, essa tabela ela retrata uma grandeza diretamente proporcional. Tá legal? E aí, pessoal, para a gente saber se a grandeza é diretamente proporcional, só um minutinho, para eu pegar aqui o texto aqui. Ó. Duas grandezas são diretamente proporcional se a razão entre dois valores, se a razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra, tá, pessoal? Essa é a definição. Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre dois valores da outra correspondente da outra. Vem comigo aqui na prática para a gente perceber isso. Pegamos os valores, a quantidade de caderno e preço a pagar, e escrevemos na forma de razão, pessoal. A primeira razão, 2 sobre 16. A outra razão, 3 sobre 24. Escrevemos isso aqui, ó, as grandezas na forma de razão. A outra nós fizemos 4,32, 5,40 e 6 sobre 48. E aí, por definição, pessoal, para que a gente tenha a prova matemática que essas razões são diretamente proporcionais, a gente tem que ver se as razões são iguais, pessoal. Perceba o seguinte, você está vendo aí várias frações, tá legal? E aí, pessoal, essas frações, elas, ao olhar, você começa a perceber que elas são diferentes, né? Diferentes os valores, mas não necessariamente elas têm significados diferentes, tá bom? Porque olha só, se a gente simplificar ó, esta fração, a 2 sobre 16, nós vamos encontrar 1 sobre 8. Se a gente simplificar ó, 3 sobre 24, simplificando por 3, nós também vamos obter ó, 1 sobre 8. Olha a outra questão, 4 sobre 32, simplificando, nós estamos dividindo isso aqui por 4, aqui por 4, tá bom? E nós vamos de novo obter 1 sobre 8. E se simplificar 5 sobre 40, ó, simplificando por 5, nós vamos ter de novo 1 sobre 8. E por fim 6 sobre 48, simplificando ó, por 6,
você de novo vai ter 1 sobre 8. Quero te chamar a atenção, pessoal, porque essa é a definição. Quando nós estamos diante de uma razão, de uma proporção diretamente proporcional, de uma relação entre duas grandezas são diretamente proporcional, as razões, né, a gente simplificando, a gente escreve as razões, perceba que elas têm o mesmo valor. Todas as razões são iguais. Nem havia necessidade de fazer todas. Se nós pegarmos duas razões, já dava para a gente perceber aí essa regularidade, essa definição aí matemática, tá bom? Então, para que seja diretamente proporcional, vamos obedecer esse comando, tá legal? As razões devem ser iguais, tá legal? E é o que nós temos aí, então. Vamos continuar, porque precisamos ver ainda para as razões inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcional se a primeira sequência é diretamente proporcional aos inversos dos elementos correspondentes na segunda sequência. E agora, né, professor, que definição é essa? Vamos ver essa definição na prática? Vem comigo. Temos aqui, ó, quantidade de torneira, nossa primeira razão. E a segunda razão, nós temos a duração em horas para encher a piscina, tá legal? E aí, pessoal, traduzindo esse texto aí, nós temos o seguinte: em matemática, para provar se essas grandezas são inversamente proporcional, nós devemos fazer o seguinte, ó, pegar a primeira e escrever, dividir pelo inverso da segunda. Olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos a fração, você vai reescrever aqui, ó. Nós temos a fração aqui, ó, 2 sobre 12 e a fração 4 sobre 6, tá legal? E aí a gente vai reescrever essa fração utilizando a ideia de inverso, pessoal. Só para tu lembrar, inverso é inverter mesmo, tá legal? Inverter, mas nós vamos inverter, ó, o denominador. Lembrando que aqui embaixo tem o número 1, tá legal? Todo número tem o número 1. Invertendo vai ficar então 1 sobre 12 e é o que nós temos na nossa próxima cartela, ó. 2 sobre 1 sobre 12 igual a 4 sobre 1 sobre 6, ou 2 sobre o inverso do que nós tínhamos no denominador e 4 sobre o inverso do que nós tínhamos no denominador. E aí, pessoal, divisão de fração. Ó. Repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 12 sobre 1 é igual a 12. E aí, 4 dividido por 1 sobre 6, repete a primeira, multiplica pelo inverso. Estamos dividindo, pessoal. Então ficou 6 sobre 1. E aí, fazendo o cálculo, 2 vezes 12 é 24. E 4 vezes 6 é 24. Então, tente dar verdadeira essa informação aqui, tá? Após a gente fazer as substituições, inverter, né? Inverter as frações, temos que encontrar uma sentença verdadeira. Se encontrar uma sentença verdadeira, a gente provou, utilizando o recurso da matemática, que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, assim concluímos que as grandezas são inversamente proporcionais. Por que eu posso afirmar? Porque a gente encontrou uma sentença aqui verdadeira, ó, 24 igual a 24. Bom, observação. Para resolver um problema que envolve proporcionalidade direta, podemos utilizar as propriedades fundamentais das proporções, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui, pessoal, não te assusta não, porque é só aquela ideia aqui, ó, da gente multiplicar cruzado aqui, ó, multiplicar em forma de x, ó, produto dos extremos, produto dos meios, ó, fazendo A vezes D, ó, tá aqui ele, ó, e B vezes C. Isso aqui é a regra da proporção, tá legal? A propriedade da proporção. Dito isto, vamos resolver um probleminha, ó. Alexandre comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ele pagaria se ele comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e mesmo preço? Bom, pessoal, neste caso, a gente vai armar aqui a nossa proporção, pessoal. Ó. Vamos ficar aqui, ó, com 3 sobre 5 igual a 120, ó, sobre x. E aí a gente vai aplicar a regra que a gente acabou de ver na nossa cartela anterior, que é a regra dos meios pelos extremos, tá legal? Vai multiplicar cruzado, ó. Então vamos ficar, ó, com 3 vezes x, que é 3x,
e 5 vezes 120, que é 600. Dito isto, nós temos 3x igual a 600. Pega o 3 e passa para o outro lado subtraindo, porque a gente já aprendeu a resolver a equação, né? Então, x igual a 600 dividido por 3. E aí agora é só a gente finalizar, porque 600 dividido por 3, o nosso x aqui é 200. Quer dizer o que esse 200? Quer dizer que o preço de 5 camisas é igual a 200 reais. Pronto. Traduzimos aí o nosso texto numa linguagem matemática, o que nós tínhamos aqui, ó, 3 camisas custa 120, 5 camisas, um valor desconhecido que nós colocamos, chamamos de x. E a gente resolveu a equação. Resolvemos a equação. 3 sobre 5 igual a 120 sobre x. Resolvendo a equação, ficamos então que x igual a 200 reais. Quer dizer que 5 camisas, né? 5 camisas, na verdade, custa 200 reais. Beleza? Vejamos mais um exemplo. Exemplo 2. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Pessoal, quais são as grandezas envolvidas? Um veículo a 120 km por hora. Essa grandeza é a grandeza velocidade. Concorda comigo? Velocidade. E ela está em quilômetros por hora. A outra grandeza, gasta 2 horas. A outra grandeza é o tempo. É o tempo, e esse tempo está em hora. Vamos colocar assim. E aí vamos armar o nosso problema. Um veículo a 120 km por hora, 120 km por hora, gasta 2 horas para fazer um determinado percurso. Qual seria a sua velocidade? Olha a pergunta, pessoal. Qual seria a velocidade? Não sabemos. Vamos chamar aqui, ó, de x. Para fazer, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Bom, aí, pessoal, temos que analisar o seguinte. Essas grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pensa comigo. Se eu aumentar o tempo para fazer o mesmo percurso, o que acontece com a velocidade? Aumenta ou diminui? Bora pensar, pensa um pouquinho aí, ó. Aumentei o tempo da viagem. O que acontece com a velocidade? A velocidade vai diminuir, pessoal. Se eu aumentar o tempo para fazer o mesmo percurso, com certeza a minha velocidade será uma velocidade menor. Olha a ideia. Tempo aumenta, a velocidade diminui, pessoal. Tempo aumenta, a velocidade diminui, é inversamente proporcional. E aí, pessoal, presta atenção no detalhe, o professor vai te dar uma dica bem legal para resolver questões quando for inversamente proporcional. Montando a proporção entre elas, temos 120 sobre x igual a 2 sobre 6. Agora é o seguinte, pessoal, antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, é necessário inverter uma das razões, de preferência aquela que não contém a variável, para ficar mais fácil. Observe que cada uma delas está relacionada a uma das grandezas, caso a montagem da proporção seja feita de forma diferente, a solução estará errada, mas a gente não vai fazer diferente, a gente vai ter que inverter uma das frações, uma das razões para poder aplicar a propriedade fundamental, pessoal. Olha só, invertendo, o professor vai voltar aqui, ó. Nós tínhamos 120 sobre x, 2 sobre 6. Vamos inverter esta razão. Por que eu vou inverter? Porque essa grandeza, pessoal, ela é inversamente proporcional, tá legal? Então, para poder aplicar a propriedade fundamental, obrigatoriamente devemos inverter essa fração. Então, pessoal, invertendo a fração, ficamos aí, vamos lá, ficamos com 120 sobre x igual a 6 sobre 2. Agora sim, pessoal, depois de inverter, depois que a gente inverteu a fração, a gente pode multiplicar, né? Aplicar a propriedade fundamental, que é multiplicar os meios pelos extremos, né? Ou que você pode chamar e multiplicar em forma de x, tá legal? E aí, dito isto, ficamos então com x vezes 6 ou 6x, como você queira fazer. Então ficamos aqui, ó, 6x.
E aqui ficou 2. Só um minutinho, pessoal, para não gerar dúvida bem aqui, tá? Deixa a pessoa apagar aqui para não gerar dúvida para você. Porque você pode escolher a maneira de você multiplicar aqui em forma de x, tá legal? Você escolhe a maneira melhor. Começa multiplicando pela variável, foi 6 vezes x, 6x. E 2 vezes 120, tá aqui, ó, 2 vezes 120. E aí é só fazer cálculo. Repete o 6x, fazemos 2 vezes 120, que é 240. Ficamos então, ó, com 6x igual a 240. O 6, esse 6 vai passar para o outro lado, ele está multiplicando, então nós vamos passar ele para o outro lado dividindo. Ficamos então com 240 sobre 6, que 240 dividido por 6, a resposta é 40 km por hora. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, essa relação aí de grandezas diretamente proporcional e de grandezas inversamente proporcional, né? E saiba também aí resolver alguns problemas. Fica esperto quando for diretamente proporcional, a gente só multiplica cruzado, e quando for inversamente proporcional, temos que inverter uma das frações e depois multiplicar cruzado. Sim, simples assim. É isso, pessoal. Assim nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.